Gente, tudo bem? Agora é o momento do Quem Sou Eu. Meu nome é Thiago Calisto, sou professor há um pouco mais de 10 anos. Comecei minha carreira como professor mesmo, mas na área de informática, né? Dando aula nessas escolas de informática básicas aí. Depois entrei no meu curso de biologia, me formei. Depois, lá no interior ainda, né, que eu sou do interior de São Paulo, eu entrei numa graduação em Química lá na USP, me transferi para a capital. Acabei mudando depois para um curso EAD, mas para um próprio braço da USP, que é a Univesp, onde eu tenho uma graduação também de nível público. Depois eu ingressei no meu mestrado pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, na área de ensino de ciências. E também hoje leciono no ensino básico, né, no Fundamental 2, no médio e com o ensino superior, onde eu estou com curso de licenciatura e também com alguns bacharelados. Eu gosto muito do que eu faço, gente, tenho muito paixão. Eu gosto muito de dar aulas dinâmicas e trabalhar com novas tecnologias na área de educação. Eu sempre gosto de inovar nas minhas aulas e eu espero trazer isso para a escola. Eu sou um professor muito dinâmico e gosto muito de laboratório. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho e agora eu vou começar com a minha aula. Então eu vou chamar uma vinheta. Solta a vinheta! E aí galera, ó, aula de hoje sobre base, relembrando o pH. De 0 até 6,9, ele é ácido. O 7 é o que a gente considera neutro. Do 7,1 ao 14 é o básico, que é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, dando continuidade ao que o professor havia dito, né, no começo do vídeo. Então, hoje nossa aula vai ser sobre base. Então, relembrando que elas são funções inorgânicas, né? E dentro das funções inorgânicas, a gente viu na última aula os ácidos. Agora a gente está entendendo e vai compreender um pouco melhor essa função das bases, né? Ou alcalinas. Depois a gente ainda vai aprender sobre os óxidos e vamos finalizar esse conteúdo com sais. Então, vamos falar do que nos interessa nesse momento, que são as bases. Então, eu preparei uma apresentaçãozinha para facilitar, né, um pouco esse conteúdo. Deixa eu começar aqui para a gente dar uma olhada. Espera aí. Então, tá aqui a apresentação. O professor está compartilhando. Agora sim. Então, vamos lá, gente. Ó. Então, desse conteúdo de bases, a gente vai conceituar, né, e vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto, né, da química. Então, a gente vai falar das bases, ou a gente pode chamar eles também de hidróxidos. As bases também, elas vão receber mais um nome, que é alcalino. Então, se vocês verem alcalino, base, hidróxido, a gente vai estar falando do mesmo assunto. Então, esse conteúdo, ele é a base do conceito do Arrhenius, né, que a gente vai estudar. Vai ter outros conceitos também que a gente vai trabalhar, mas de início a gente vai começar a falar segundo ele. Então, o conceito básico é toda substância que no meio aquoso ela sofreu dissociação, ou seja, eu tenho um composto, esse composto, ao entrar em contato com a água, ele vai liberar o hidróxido e o outro componente químico, né, o outro elemento químico que tiver, ele vai se dissociar, né, ele vai se separar, a gente vai ter uma base. Então, ó, alguns exemplos de bases, assim, as mais comuns que a gente vai ter no meio. Então, a gente tem o hidróxido de sódio, que é a primeira, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de ferro e o hidróxido de chumbo. Então, ó, como o professor comentou, ao entrar em contato com a água, ele tem a dissociação, né, e a gente vai ter a separação, né, do um elemento comum, né, que vai ser o cátion, e a outra parte que é o ânion da fórmula. O ânion, ele sempre vai nos apresentar a hidroxila, que é o H-. E o cátion vai ser sempre o outro elemento que está fundido com ele, que vai, nesse caso, vai ter a separação. Aqui a gente teve a dissociação, né, a separação do Na+, no segundo, o Ca2+, o Fe3+, e o chumbo 4+. Por quê? Ele vai ter a ver com a quantidade desse elemento aqui.
Então, pela quantidade de elementos que a gente vai ter, né, que vai ter de hidroxilas dissociadas, o cátion ele vai ter uma carga positiva que vai ter essa relação direta com o íon, tá bom? Então, ó, continuando. A gente pode classificar, né, essas bases de acordo com o número de hidroxila que ela é liberada. Então, em alguns casos, a gente vai ter umas monobases, né? A monobase ela vai liberar uma única hidroxila. Então, a gente tem hidróxido de sódio, como a gente viu no slide anterior, hidróxido de potássio e o hidróxido de amônia, né? Como a gente está vendo aqui no slide. Então, ó, 3 componentes de monobase bem comuns que a gente vai ver daqui para frente. Então, nessa dissociação, a molécula libera apenas uma oxidrila ou hidroxila, né? Tanto faz. Oxidrila e hidroxila são sinônimos também dentro da química. A gente pode ter de base. A de base é quando a gente vai ter a eliminação de 2 ânions. Então, ó, famosos que a gente vai ter o hidróxido de cálcio, né? Ou, por nomenclatura, a gente pode definir como são uma de base de hidróxido de cálcio. Relembrando que, basicamente, quase tudo na química, para a gente nomear, né, a gente vai nomear sempre do final para o começo. Então, é sempre bom dar uma relembrada nisso daqui. Então, 2, de hidróxido de cálcio, de hidróxido de zinco, nesse caso. Então, aqui a gente teve a dissociação de 2, e na tribase a gente vai ter a dissociação de 3, o próprio nome já diz. Então, a gente tem o hidróxido ferroso, ou trihidróxido de ferro, e trihidróxido de alumínio. Tetra, que a gente vai ter a eliminação de 4. Então, ó, aqui a gente tem o tetra hidróxido de chumbo e o tetra hidróxido de estanho, para ser mais específico. Basicamente, é uma continuação do que a gente já viu até agora, né? Então, como é tetra equivale a 4, a gente vai ter a liberação de 4 ânions aqui nesse caso. Então, ó, só para ver se vocês estão entendendo o conteúdo, vou lançar uma pergunta aqui, galera. Qual dessas espécies ela é uma base? Então, ó, a gente tem essas alternativas aqui. Então, a gente tem o ácido cianídrico, que é o primeiro. A gente tem o cloreto de sódio. A gente tem um óxido de cálcio. A gente tem o hidróxido de amônia. E a gente tem um ácido nitroso, né? Então, desses elementos aqui, qual deles vocês podem classificar como uma base? Então, só de olhar pelas características dele, a gente já consegue identificar, não é? Então, a gente já sabe, a gente já viu que um ácido sempre vai começar com um cátion H+. Então, por exemplo, se a gente tivesse que identificar um ácido nesse exercício, seria o A. Não é o nosso caso. O segundo, o terceiro e o terceiro a gente ainda não viu. Então, se não viu, a gente nem vai cogitar ele. O último a gente já sabe que é um ácido, que ele está começando com H+. E esse D é a única resposta que a gente vai ter, né? Por quê? Ele finaliza com a hidroxila. Só que a gente já sabe que essa hidroxila aqui também é uma tetrabase, porque ela tem 4, né? Ou ela é uma monobase, porque ela tem 1. Vamos observar ela direito. Obviamente é ela, mas a gente já pode definir que ela é o quê? A numeração, ela tá o quê? Antes da hidroxila, não é? Então, ela tem a ver com a amônia. Como ela não tem a ver com a hidroxila, então a gente já sabe que ela é uma monobase. Isso daqui é só para dar uma reforçada. Deu para entender, né? Ó, vamos para o próximo, galera. Quanto à força. Então, a gente pode definir também uma base, assim como a gente viu lá no ácido, pela força que ela vai ter. Se ela vai ser forte ou se ela vai ser fraca. Então, ó, nessa definição, a gente vai ter algumas que a gente vai considerar como forte e algumas que a gente vai considerar como fraca. Então, eu já vou dar essa definição aqui para vocês, porque ela é muito utilizada. Então, ó, toda base que a hidroxila vai se ligar com metal alcalino,
Para ser mais específico, com alcalino terroso, a gente já vai ter por definição que ela vai ser uma base forte. Então, ó, você pode até olhar lá na tabela periódica, né, para facilitar, né, no momento que vocês estiverem fazendo exercício ou visualizando algum texto sobre o assunto. Então, ó, viu que ela está ligada com o metal alcalino, o alcalino terroso, né? Que são esses daqui, ó. A gente já vai saber que ela é uma base forte. Na fraca, o que a gente vai ter como característica? A hidroxila ela vai estar ligada com qualquer outro elemento que não seja o metal alcalino. Então, ó, a gente tem ligado com uma prata, que é um metal de transição, com zinco, com ferro, que são outros metais, né, que a gente vai ver. Aí a gente vai definir ela como fraca. Então, para ser bem específico, olhou as duas colunas da tabela periódica, ou já guardou ela, né? Sabe que é alcalino, quem é alcalino terroso, viu que ele está ligado com hidroxila, a gente já sabe que ela é uma base forte. Ela está ligada com qualquer outro composto que não seja metal alcalino, ou alcalino terroso, a gente já sabe por definição que ela é fraca. Então, até aí, acho que está tranquilo, né? Não tem nem muito o que complicar. É bem lembrar da tabela periódica, né? Usar ela e tentar destrinchar isso. De acordo com a solubilidade dela que a gente vai ter, né? Ou seja, o que é essa solubilidade? É a capacidade que ela vai ter em se dissolver dentro da água, gente. Então, por exemplo, só para relembrar, quando eu pego sal de cozinha, taco num copo d'água, mexo ele. E esse sal dissolve, eu sei que ele é solúvel. Eu pego pó de café, jogo na água, mexo, ele fica escuro, mas eu consigo ver o pó, eu sei o que ele não é solúvel. Então, isso daí é só uma característica para lembrar e para ficar, acho que até mais fácil, né? Então, ó, quanto à solubilidade, a gente vai ter o que a gente vai considerar solúvel, que é o que vai entrar em contato com a água e a gente não vai conseguir diferenciar. Então, essa é uma característica visual, né, que a gente vai ter. Mas, além disso, a gente vai ter outras características que vão definir a solubilidade, né? São bases, né, que a hidroxila vai se ligar ao metal alcalino ou hidróxido de amônio. Então, ó, a gente tem o hidróxido de sódio, de potássio, o de lítio e de amônio. Então, ele dissolve pouco na água. Pouco solúvel. São as bases que a hidroxila ela se liga ao metal alcalino terroso. Então, a gente vai ter o hidróxido de cálcio, um exemplo aqui, e o hidróxido de bário. Então, ela vai ser pouco solúvel. E são praticamente insolúveis. A gente vai ter qualquer outro elemento que vai estar ligado com outro composto. Então, ó, no exercício aqui, a base hidróxido de lítio, ela pode ser classificada como... Aí das opções eu tenho uma base, de base, tribase, forte, fraco, ou solúvel e insolúvel. Então, para e pensa um pouco aí, gente, qual seria? Vou dar um tempinho. Conseguiram? Então, ó, pensando que vocês conseguiram, a gente vai definir quem. Se tem uma hidroxila, é uma monobase. O cátio está ligado ao metal alcalino, o lítio é um metal alcalino. Então, ele é forte e solúvel. Então, se ele é monobase, forte e solúvel, a gente só vai ter uma alternativa aqui, não é? Que é a I. Fácil, né, galera? Então, ó, outro exercício. A base mais forte entre as citadas abaixo, qual que vai ser? Então, a gente tem hidróxido de prata, hidróxido de amônia, de ferro, de potássio e de zinco. Então, relembrando, a mais forte sempre vai ser ligada ao metal alcalino. A que vai estar ligado com o metal alcalino aqui, ó, vocês podem até olhar na tabela periódica, só tem um composto aqui que é alcalino, que é o potássio, não é? Portanto, a alternativa E. Hidróxido de potássio. Agora, dando continuidade, vamos falar sobre as propriedades que essa base ela vai poder apresentar. Então, sabor. Por exemplo, leite de magnésio, vocês devem conhecer, a banana também, né? Todo mundo conhece, mas a gente vai falar da característica da banana verde.
Eles vão apresentar o que a gente vai chamar de sabor cáustico, ou lixívia, ou adstringente. Hoje em dia, a gente vai definir todos esses sabores aqui, não como sabor, mas é a sensação que ele dá. Por exemplo, a banana verde, quando você coloca ela na boca, ela dá aquela sensação estranha na boca, que a gente não sabe se incomoda, mas é uma coisa esquisita. Esse sabor, hoje a gente tem por definição uma nova nomenclatura, que chama umami. Então, leite de magnésia também, que o pessoal usa para aliviar a acidez do estômago, quem está com gastrite, ou está com uma queimaçãozinha no estômago, acaba tomando ele. Ele tem essa característica estranha, a boca fica com uma sensação toda diferente, né? Então, essa sensação a gente vai definir hoje como umami. Ele é um sabor novo, né? Poucas pessoas comentam. É um sabor japonês, digamos assim, né? A nomenclatura é japonesa, mas ele está aí que é para a gente difundir que esse sabor que a gente chamava erroneamente de adstringente. Hoje a gente vai chamar ele de umami. Que ele é essa coisa diferentona aqui dos sabores que a gente vai trabalhar. Então, ó, sobre a condutibilidade dele. Então, será que ele vai ser reativo e ele vai gerar energia no meio aquoso? Então, ó, se a gente coloca uma bateria em contato com o meio aquoso e a gente coloca uma base no meio desse meio aquoso, aí, se a gente tiver o material exato, ele vai conduzir eletricidade e vai acender uma lâmpada, por exemplo. Então, quer dizer o quê, galera? Que ele é condutível. Ele tem a capacidade de conduzir essa eletricidade. E sobre indicadores, gente? A gente tem alguns indicadores, né? Por exemplo, se a gente jogar a fenolftaleína no meio básico, o que vai acontecer? No meio básico, a hora que eu jogar, ela fica rosa, um rosa bem forte. Se eu usar um outro indicador, que é o azul de bromotimol, e tacar ele num líquido cheio de base, ele vai mudar de cor também. Ele vai ficar azulado. Aí tem até aquele experimento que o pessoal pega e joga um ácido depois em cima. Quando joga um ácido, a gente vai ter uma ação de neutralização. Aí essa água vai ficar o quê? Transparente. No meio ácido, ele tinha outra característica, né, que a gente viu na última aula. Dê uma relembrada aí, ele tenta lembrar qual cor fica. Eu vou ver se eu trago alguns experimentos para vocês, né, em sala de aula. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver o que vai acontecer, usando alguns indicadores, no meio básico e no meio ácido. E a gente vai fazer aqui no modo virtual também. E quando voltar nas aulas, a gente faz no modo presencial. Outro tema importante que a gente tem que falar aí dentro, gente, é a nomenclatura dessas bases, né? Então, o cátion que forma uma única base, a gente vai pegar o quê? O hidróxido, né, para nomear ele, mais o D e mais o nome desse cátion. Então, por exemplo, aqui eu tenho hidróxido de sódio. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Simples, né? Mas vamos dar uma complicada um pouco nessa parte da nomenclatura. Então, ó, a gente pode pegar esse hidróxido mais o nome do cátion e finalizar ele com o uso quando o número de oxidação dele for maior. E quando o número dele de oxidação for menor, a gente vai finalizar essa nomenclatura com ICO. Então, como ficaria isso? Aqui uns exemplos, né, dos nossos compostos. Então, ó, é o ferro com 2 ânions, ferro com 3, chumbo com 2 e chumbo com 4. Vamos ver como vai ficar essa nomenclatura. O primeiro, ele vai terminar em uso, porque o número de oxidação dele é maior. Agora aqui, o nosso número de oxidação, ele vai ser o quê? Menor. Então o nome dele vai passar a ser o quê? Hidróxido férrico. Aqui, é maior ou menor? Maior. Ou menor? Menor. Então a gente vai nomear ele como hidróxido plumboso, que é o chumbo. Plumbum é o nome do chumbo em latim.
Então, chumbo e o enxofre, a gente usa sempre o latino na nomenclatura. Plumbum, o enxofre não, para o chumbo e se fosse S, né, que é o enxofre, a gente usa sulfur. Mas vamos falar do enxofre agora. Aqui a gente tem um hidróxido plumboso. E nesse caso aqui de baixo a gente tem um hidróxido, porque o NOx dele é um pouco maior, e um hidróxido plúmbico. Fechou essa regra de nomenclatura, gente, do uso do ICO? Então, para as bases constituídas por cátions com duas valências diferentes, a gente pode substituir o uso ICO pela valência em algarismo romano. Esse daqui eu acho que é até mais simples para vocês lembrarem, mas a gente tem que lembrar dos dois. Então, ó, aqui a gente vai ter o hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Simples, né? A gente só vai substituir por algarismo romano. Gente, lembrem bem dessas regras aqui. A gente pode substituir por um dos dois. Mas simplesmente a gente pode usar a nomenclatura simples para ele. Esses dois aqui são hidróxidos de ferro e os dois aqui de baixo são hidróxido de chumbo ou hidróxido de plumbo, que os dois vão estar certo. Mas se a gente for usar o nome mais exato, usando a valência, né, a quantidade de cátions dele, ou tem que usar a terminação uso e ico, ou usar a valência que vai ser em algarismo romano. Simples, né? Então, ó, vamos lá para um exercício para ver a aplicabilidade disso daqui. Então, relembrando, o professor está tirando esse exercício da apostila, né? E a gente está fazendo em conjunto. Então, vamos lá. Não esqueçam de completar aí na apostila. Uma das bases mais importantes no nosso cotidiano é a soda cáustica, que possui fórmula e nome respectivamente iguais. A. Primeira opção, hidróxido de potássio, de lítio, de cálcio, de sódio ou áurico. Então, ó, ela é um composto importante, né? Esse nome, soda cáustica, ele é um nome comercial que a gente vai conhecer, mas ele é um composto a partir de uma base bem forte que a gente vai ter, né? O nome dele, que vocês vão conhecer, o nome químico, é hidróxido de sódio. Seria a alternativa D para a gente. Sobre o hidróxido plumboso, pode-se afirmar que ele é uma base forte e solúvel em água, ele não reage em ácido clorídrico, tem uma solubilidade grande em água, tem uma valência de chumbo nesta base mais 2, é uma tetrabase praticamente insolúvel. Então, ó, e a gente vai escrever ele dessa forma, né? PbOH2, é o hidróxido plumboso, por nomenclatura, ou hidróxido de chumbo 2. Portanto, pensando assim, ele vai ser uma base fraca, né? Porque ele não vai estar na tabela periódica dos metais alcalinos. E a gente pode definir que ele é uma base pouco solúvel em água. E pode ser uma base que ela vai reagir com ácido. E o chumbo nessa base tem carga mais 2, não é? Então, ó, relembrando, se ele tem no hidróxido 2, então quando a gente joga isso daqui para cá, né, ele vira Pb mais 2. Então, o ânion dele, ele vai virar cátion aqui no elemento que está anterior. Então, a carga dele é mais 2. E ele é uma de base, né? Porque ele tem 2 hidroxilas ou oxidrilas. Então, a gente pode definir que é a opção D, por eliminação. E, gente, a gente tem que falar também sobre ação sobre algum ácido. Então, ele reage com um ácido produzindo um sal, que é um dos conteúdos que a gente vai ver lá por último. Então, normalmente ele libera sal e água depois de uma reação que ele vai ter. Então, ó, se eu faço uma reação de adição inicial aqui, né, se eu tento juntar um com o outro, ele vai dar uma reação que a gente vai ter o quê? De neutralização. Então, ó, esse H+ aqui, ele vai juntar com o OH-, ele vai formar água, e o sódio vai juntar com cloro e vai formar um sal de cozinha que a gente conhece, que é o cloreto de sódio.
Aqui em outro caso, gente, HCl mais CaOH, que é o ácido clorídrico mais o hidróxido de cálcio. O que é isso, gente? É o giz lá de lousa mais o ácido que a gente encontra na nossa digestão. Ele vai liberar água, né, que a gente sabe, nessa reação. Ele vai liberar 2 moléculas, né, de água. E ele vai juntar o quê? Vai juntar o cálcio com o cloro e vai formar um cloreto de cálcio, que é o sal. E aí, galera, agora que a gente terminou, vamos praticar? Então eu deixei alguns exercícios postados na sala Google e vocês também têm os exercícios da apostila referente a esse conteúdo. Vamos lá? Eu aguardo, hein?